E aí, meu estilápio, tudo bom? Todo mundo aqui já ouviu falar de uma coisa chamada White People Problems, ou problemas de gente branca. Que é aquilo que é um problema, mas na verdade não é. Na verdade, sua vida só tá boa o suficiente para você perder tempo redigindo um texto de 1080 caracteres na internet reclamando porque, sei lá, os animais de Rei Leão não parece que estão falando de verdade. Te contar um segredo, animal não fala. Tirando esse que você tá pensando. Papagaio. Ou reclamando porque você diz que é mais difícil para uma pessoa rica que é acostumada a comer filé mignon todo dia comer presunto do que para uma pessoa pobre que come presunto todo dia comer presunto. Eu não tô aqui para fazer piada com a Vanessa Camargo sobre o que comer, porque nós sabemos que comediantes muito mais poderosos já fizeram piada com isso e se deram muito mal. Só tô aqui para dizer o seguinte, Vanessa, que pessoa pobre é essa que come presunto todo dia, minha querida? Você tá muito desconectada da realidade. Lá em casa, quando a gente comia presunto, tinha uma dancinha da comemoração que eu não vou fazer aqui porque eu preciso manter a audiência e eu não sou a Vanessa Lopes. Mais um exemplo de White People Problems que com certeza você já ouviu. Gente reclamando porque uma pessoa negra tá fazendo o papel de uma pessoa supostamente branca. Ah, mas todo mundo sabe que a Pequena Sereia é branca. Meu amigo, o que todo mundo sabe é que a Pequena Sereia não existe. E que você é velho demais para estar reclamando nos comentários da Choquei. Principalmente alguns argumentos que eu vi que, olha, são muito ruins, como ah, mas ela jamais seria preta vivendo embaixo d'água. Meu amigo, esse é o teu argumento? Não pode ser preto embaixo d'água? Tu já ouviu falar da orca? A orca é branca e preta embaixo d'água. Aliás, eu acho que o fato da orca ser branca e preta ao mesmo tempo é o que permite que ela seja assassina e fofa ao mesmo tempo. E vocês sabem que a parte branca é a mais assassina, pô, vocês sabem. Porra, tanto que na lista dos 10 maiores genocidas da história, 5 são brancos. Metade do time, cara. E eu tenho certeza que a pessoa que escreveu a porra da lista também era branca. E ainda assim ela falou, rapaziada, isso aqui não vai dar pra gente esconder não. Sabe o que eu acho melhor? A gente inventar umas merdas sobre esses 5 asiáticos aqui pra ficar menos feio pra gente. Meu amigo, vocês matam mais, vocês têm mais genocidas, vocês têm mais serial killer e o serial killer de vocês ainda ganham série na Netflix. Se a polícia tivesse o mesmo empenho de prender traficante preto que ela tem pra prender serial killer branco, meu amigo, a Netflix perderia umas 3 séries no ano aí no catálogo deles. E o serial killer branco ganha uma série só pra ele. Se a gente quiser botar preto no cinema, tem que juntar tudinho e botar num filme, igual Cidade de Deus. No True Crime, os criminosos são brancos. É quase a indústria do cinema querendo te convencer, falando, gente, a gente consegue cometer crime também. Sabe por que não tem negros nessa série onde o criminoso é o protagonista? Porque o protagonista negro tá no Cidade Alerta. Inclusive, isso também é uma forma de apagamento histórico, porque o criminoso branco tá na série, mas o criminoso negro tá na cadeia. Inclusive, rapaziada, vamos concordar. Ser serial killer é privilégio branco. Porque se tu é negro e tu mata uma pessoa, a polícia já fica muito mais esperto com você. White People Problem é um bagulho que sempre me deixou muito puto, porque não é um problema de verdade. Então aqui a gente vai pôr o pé no chão e a gente vai falar do que é problema de verdade. Moleque, aqui a gente vai falar de Black People Problems, a gente vai falar de Yellow People Problems, a gente vai falar de Brown People Problems, que são pessoas que têm problemas de verdade. Se liga só, quer me assistir ao vivo, não vacila, aqui embaixo tem minha agenda de shows, ou você pode me seguir no Instagram, lá vai ter todos os shows que eu vou fazer nesses meses aí pra frente, tem muito lugar legal, sei que já tem BH, Brasília, Goiânia, vai lá. Vai me assistir ao vivo. Hoje eu tô aqui pra falar de whitewashing. Você sabe o que é whitewashing? Não parece que o compadre Washington foi convidado pra fazer um comercial de um sabonete que promete deixar tudo branco, inclusive o jacaré? Só que na hora da gravação trocaram o compadre Washington pelo Washington brasileiro. Inclusive, isso é whitewashing. Aliás, whitewashing é o caralho. Meu nome agora é apagamento histórico. Vamos parar de pagar pau pra gringo. Imagina que a vida é uma grande máquina de lavar. E que sem querer, mas foi sem querer, tá, gente? Alguém derramou 20 litros de alvejante dentro. E aí todas as roupas ficaram brancas. E a gente esqueceu qual era a cor que cada roupa tinha. E aí depois de 2024 anos, alguém foi lá e puxou uma roupa de Jesus da máquina e falou, gente, essa roupa aqui não era negra não. Aí pronto, a confusão no Twitter estava instaurada. Mas não vamos falar de Jesus logo assim de cara, tá? Porque Jesus é o super trunfo da cultura branca. Ele é o zap da apropriação cultural. Então, assim como no truco, vamos guardar ele para o final. Vamos começar aqui com outra figura bíblica, Moisés, que se não me falha a memória, ele era príncipe de onde? Do Egito, né?
príncipe do Egito, né? Eu não falei Dinamarca, eu não falei Suécia, eu falei Egito. Mas ele foi interpretado pelo Christian Bale. Não sei pra vocês, mas pra mim ele poderia tranquilamente ser príncipe de Asgard, ser irmão do Loki e do Thor. Não me entenda mal, não tô criticando o Christian Bale, mas é um absurdo o mesmo cara que fez o Batman fazer Moisés. Vocês já pararam pra pensar no barulho que faria se o Will Smith interpretasse o Batman? É que ia ser um tapa na cara da sociedade. Já imaginou se o Batman fosse negro, o tipo de comentário que a gente teria na internet? Ai, você acha que se o Batman fosse negro, ele seria bilionário? Olha, eu não sei se você é muito racista ou se você tem muita consciência social, ou Fernando @Floripa. Eu acho que é só racismo mesmo. E Moisés não é o único. Noé foi interpretado pelo Russell Crowe. Noé, meu amigo Noé, um cara que construiu um barco gigante embaixo de sol numa época que não tinha cenoura e bronze, filho. Se Noé fosse branco, tinha morrido de câncer de pele antes da porra da arca ser um jet ski. Oi, eu posso falar um bagulho? Eu acho muito difícil um cara branco se propor a fazer todo esse trabalho braçal. É muito mais fácil esse branco bolar o projeto do avião pra buscar uns negros na África pra eles construir a arca. A verdade é que figuras religiosas que não fazem o menor sentido terem sido brancas se tornaram brancas. E assim se tornaram o referencial de pessoas boas. Quando você pensa numa pessoa boa ou numa pessoa numa posição de poder dentro de uma história bíblica, você pensa numa pessoa branca. Que nem o Jó pensou numa pessoa branca, né, moleque? Lembra do Jó? Aquele cara que tinha tudo, perdeu tudo, e aí Deus deu tudo de novo? Eu tenho certeza que o Jó faria storyzinho de resiliência no Instagram, tá ligado? Que teria tatuagenzinha de leão com uma cruz no braço. Seria contra o aborto, mesmo tendo deixado Deus matar 20 filhos dele. Já pararam pra pensar que pros crentes Deus é o único que pode abortar? Para pra pensar, Deus vive desde sempre, desde a eternidade. Então, aos olhos dele, Jesus era um feto. E mesmo assim ele deixou matarem. No céu nem chamam de cruz, chamam de citotec. Todo mundo aqui deve lembrar daquela musiquinha que a gente cantava quando era criança, né? Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, bota, deixa ficar. Pois é, né, mano? Qual foi a cor que você pensou quando você lembrou do escravo? É isso que o apagamento histórico faz. Coloca pessoas brancas inconscientemente numa posição de superioridade na cabeça da gente. E como fazem isso? Excluindo pessoas de outras etnias de qualquer posição de relevância. Não apenas figuras religiosas foram branqueadas, mas figuras históricas, artistas, atletas, historiadores, escritores. Na Argentina, por exemplo, jogadores negros não são citados, lembrados e por muito tempo nem convocados eles eram. Se você olhar para as fotos das convocações antigas da Argentina, só vai ver branco. Parece até que foi feita por inteligência artificial. Só tinha branco, cara. Por isso que eles ficaram tanto tempo sem ganhar a Copa. Ó, a França, por exemplo, não ganharam nenhuma com Platini, mas com Mbappé já chegaram em 2 finais. Os argentinos já tentaram emplacar 3 caras brancos melhores que o Pelé, cara. 3. E essa discussão só existe porque o Pelé é um homem negro. Se o Pelé fosse branco, ele não ia ser rei do futebol, ele ia ser rei da Inglaterra. Ele não é nem inglês, mas iam dar um jeito. Futebol na Argentina é tão dominado pelo racismo que eu acho que eles teriam coragem de jogar banana até no goleiro da seleção brasileira, que é um cara branco, tem o olho azul, joga na Inglaterra. E o nome dele é Alisson. Não tem como ser mais branco que isso. E o apagamento histórico trabalha hoje em dia também. É só você reparar no Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é um bom exemplo disso. Quando o Real Madrid ganha um jogo, as matérias, em sua maioria, são dos jogadores brancos se abraçando. Mas quando o Real Madrid perde um jogo, é só o Vinícius Júnior na capa da matéria, como se ele fosse o culpado. Se eu sou o jornalista que escreveu isso aqui, eu colocaria o Vinícius Júnior na capa. Mas o título ia ser também Os Cara Branco Não Me Ajuda? Na literatura não seria diferente. Se você pegar a lista das maiores obras já escritas, vai parecer que você tá lendo a convocação de um jogo da Inglaterra contra a Espanha. Dava pra usar esse exemplo com a França também, mas é que é muito mais difícil embranquecer o Mbappé na transmissão ao vivo hoje. Mas vamos ficar batendo de graça assim na França? Não. Nada é por acaso, meu amigo. Já viu falar dos 3 Mosqueteiros, do Conde de Monte Cristo, do Homem da Máscara de Ferro? Pois é, todas essas histórias foram escritas pelo francês Alexandre Dumas, que era negro. Como conseguiram convencer todo mundo que o cara que escreveu O Conde de Monte Cristo, uma história sobre um cara que foi preso injustamente, sem julgamento, era branco. Cara, a gente pensa nessas coisas, que para um negro ter uma quantidade indescritível de dinheiro não representa a garantia de uma vida tranquila. Eu ia apostar num concursinho do INSS para pelo menos dar aquela estabilidade, né?
Quando o assunto é racismo, o Brasil tá sempre disputando a liderança, tá? A gente fez apagamento histórico com ninguém mais, ninguém menos que o Pelé da caneta, Machado de Assis. Muita gente não sabia até hoje que Machado de Assis era negro. Eu mesmo descobri ontem fazendo a pesquisa desse roteiro aqui. Cara, eu peguei a lista, escritores negros, Machado de Assis, ué, mas nos livros da escola parecia que ele era branco. Acho que na foto ele tava usando algum filtro do TikTok, não é possível, o cara tava branco, mano. Eu li uma lista de 11 curiosidades sobre o Machado de Assis. Uma das curiosidades era, ele é negro. Caralho. Vocês estão entendendo? Esconderam tão bem a nossa história que quando a gente lê sobre isso a gente pensa, caralho, ele é negro, é uma curiosidade mesmo. Cara, é óbvio que o Machado de Assis é negro, ele tem nome de uma ferramenta de trabalho, cara. Machado de Assis, ele era autodidata, ele aprendeu tudo sozinho, cara, inclusive o francês. Isso prova o que eu falei antes sobre estudar. Tenho certeza que o Machado de Assis estava com o direito administrativo na pontinha da língua, filho. Só esperando sair um editalzinho do correio pra ele garantir a vaguinha dele. Machado de Assis fez uma das primeiras traduções do livro O Corvo, de Edgar Allan Poe, e eu tenho certeza que o pessoal na época devia chamar de Otizil. Maluco, se os caras são racistas hoje, imagine como era na época. Cara, Machado de Assis era chamado de bruxo, só porque viram ele queimando umas cartas no caldeirão, mano. O negro não pode nem sofrer de amor, que já vem uns crentes falar que é macumba. Até hoje tentam minimizar a luta negra do Machado de Assis. A revista Galileu fala, por exemplo, abre aspas, ele apresentava sinais de gagueira, o que contribuiu para sua personalidade reclusa e insegura. Além disso, por ser mulato, ele enfrentou muito preconceito. Vocês estão entendendo que para a revista Galileu, a luta do Machado de Assis foi maior contra a gagueira do que contra o racismo? Cara, Machado de Assis era escritor, mano. Ele teria problema com a gagueira se ele fosse palestrante. Na música também não é diferente. O Elvis Presley sempre foi alçado ao posto de rei, mas o que ninguém fala é sobre o tanto de música que ele roubou. Cara, é só você olhar para a história da música antes e depois do Elvis. Antes do Elvis era Chuck Berry, era Little Richard, era B.B. King. Cara, depois é Beatles, é Led Zeppelin, é só branco, mano. Ele roubou tanto artista negro que eu acho que a Beyoncé só tem uma carreira porque ela nasceu depois que ele morreu. Porque senão eu tenho certeza que ele ia dar um jeito de dançar single ladies com essa roupinha ridícula aqui que ele usava. Ele ia dar um jeito, mano, de cantar single lady uns 4 tons abaixo com um violão folk. Eu nem quero gastar muito tempo falando desse rei, vamos falar aqui de uma rainha de verdade. Caralho, pegou esse gancho, filha da... Hoje na família real inglesa nós temos a atriz Meghan Markle, que ela é conhecida pelo seu papel em Suits, como a Rachel. O que poucas pessoas sabem é que a Meghan é uma grande discípula do MC Gorilla. Vou escurecer. A Meghan se tornou duquesa ao casar com o príncipe Harry e eles largaram todas as obrigações reais para, segundo eles, viverem uma vida simples, trabalhar e ser independente financeiramente. Precisou uma mulher negra para esse cara perceber que ele não pode viver às custas dos outros. Moleque, se ele casa com a Rochelle, ele tem que arrumar uns 3 empregos. Por que eu tô falando da duquesa Meghan? Porque, graças a Deus, né? Ela tá fazendo um apagamentozinho reverso aí para nós, graças a Deus. Mas apesar disso, os filhos dela não são considerados príncipes, pelo simples fato deles possuírem ascendência afro-americana. Entretanto, ela não foi a primeira mulher negra na família real inglesa, porque a gente teve essa mulher aqui. A rainha Charlotte reinou durante 57 anos, a segunda com mais tempo de reinado, ela é tipo Lula deles. Só a rainha Elizabeth reinou por mais tempo e eu acho muito injusto a gente comparar porque todo mundo sabe, né? Ela era reptiliana e tartaruga vive muito. A Charlotte era de um clã afrodescendente da família real portuguesa. Eu tenho certeza que nesse contexto aqui só se usa a palavra clã porque foi usado de forma pejorativa. Porque quando eram os brancos, era só família real. Mas agora para falar da Charlotte clã, tipo Zutirra, a Charlotte é o Sasuke, é isso. Eu fico imaginando alguém perguntando pra rainha, rainha, o que você pensa pro futuro? Eu quero me vingar de um certo alguém e reestabelecer o meu clã. Já pararam pra reparar que em Naruto os pretos só aparecem no Shippuden? Naruto é tipo Friends dos animes, tá ligado? Os pretos só aparecem na 7ª temporada. A rainha Charlotte abriu o maior precedente jurídico da história. A duquesa Meghan pode muito bem contestar. Falar, uai, por que meu filho não pode ser príncipe se ela foi rainha? Eu vou ter que chamar o Harvey pra mim resolver essa situação? Quer dizer, o Harvey não, o Robert. Vamos colocar aqui o protagonista certo. A história diz que a rainha Charlotte não era benquista pela realeza europeia, por não ter traços europeus. Mas diferente dos europeus, ela não precisava da coroa porque ela tinha um black power chave, pai. E quem quiser saber mais da história dela, tem na Netflix, tá? E aí você escolhe. Vai assistir a história dela ou a do serial killer branco. E agora sim chegamos nele. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus Christ, a.k.a. o Messias. Vocês acharam mesmo que Jesus era branco?
Ele era carpinteiro, pai, ele não era CEO da Tokstok. Mano, Jesus fazia milagre e ainda assim tinha que trabalhar. E os milagres de Jesus eram um milagre de negro também, mano. Ele multiplicou o pão e o peixe, ele não multiplicou o gin e a tábua de frios. Jesus era negro, amigos. Ele tinha uma gangue, ele juntou 12 caras e falou, mano, é nós contra eles. E a história dele teve de tudo que uma história negra precisa. Teve traição, teve o grupo rachou, teve violência policial. Se eu fosse produzir um filme de Jesus, o papel principal não ia pro Jared Leto, ia pro 50 Cent. E o nome ia ser Vire Cristo ou Morra Tentando. Ou tente de novo 3 dias depois. Eu acho que os europeus clarearam Jesus porque não ia fazer sentido, cara. Imagina os deuses se reunindo, tá ligado? Tipo, Odin chegando com Thor, loiro. Zeus chegando com Hércules, ruivo. Aí chega Jeová com Jesus, negro. Cara, imagina os deuses comentando entre eles. Rapaz, isso aí é adotado, isso aí. Ó, acho que puxou a mãe, né? Palestina, menina, né? Não tinha como ele ser branco. Moleque, Jesus chegando no Olímpio, segurança seguindo ele pra todo lado. A figura de um Cristo branco legitima toda uma superioridade branca no mundo ocidental. Mas o que a gente tá falando aqui, na verdade, é do maior apagamento histórico de todos os tempos na humanidade. Tá, mas e agora? Como a gente faz pra reverter essa história? Cara, de coração, a gente não pode esperar deles. Tem que partir da gente. A gente que tem que apoiar os nossos, a gente que tem que entender a nossa história, a gente que tem que saber de onde a gente veio, respeitar e consumir e, caralho, fazer, mano, vamos fazer nós acontecer, junto, nós, tá ligado? E pra finalizar, pra não deixar só nas minhas palavras, queria deixar uma frase do Baco que eu gosto muito. Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos, o primeiro ritmo que tornou pretos livres. Anel no dedo em cada um dos 5, vento na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora, eu considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues. Eu sou o Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio, depois virou branco e foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Cara, de verdade, considere apoiar o nosso canal, porque isso aqui custa muito dinheiro que eu não possuo pra sustentar. A gente tem equipe de roteirista, que são os meninos que são muito foda, a gente tem o estúdio, tem que pagar uma galera, não tem mesmo de onde tirar essa grana. Se você puder, apoie o canal e também tem os benefícios pra quem tá apoiando aí. Dá uma conferida.